Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula na série Resolução de Questões, videoaula 6, na qual trataremos 7 questões emblemáticas de contabilidade de custos e contabilidade gerencial. A aula é essa dirigida a você, aluno universitário, dos cursos de ciências contábeis, administração, economia, gestão de produção, e você também que está se preparando para o concurso público, inclusive quem vai estar se preparando para o testezinho, né, do CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Essa videoaula é importantíssima. Nós trataremos aqui de 7 questões emblemáticas de contabilidade de custo, contabilidade gerencial. Olá, se você está gostando dessa videoaula, deixe seu like, é importante para você receber todos os avisos e atualizações. Também inscreva-se no meu canal e divulgue nas suas redes sociais, para que a gente aumente a quantidade de pessoas que possa, com isso, desenvolver um trabalho mais abrangente. Né? Ou então você pode mandar um e-mail também para esse endereço aqui. Se você tiver alguma sugestão, algum assunto que você queira ser tratado, ou alguma questão que você não conseguiu resolver, mande para mim neste e-mail aqui, daremos uma atenção devida. Né? Já recebemos muitas solicitações sobre determinados assuntos que vamos tratar nas próximas aulas. Um deles é grau de alavancagem operacional versus grau de alavancagem financeira. Vamos lá, nossa primeira questão. Reconhecimento dos fatos contábeis de uma empresa industrial quanto aos gastos ocorrerá considerando um aumento local. Dentro desse contexto, os gastos relacionados à despesa, perda, custo e investimento. O examinador está querendo que a gente classifique o que é despesa, o que é custo, nessa sequência, né? O que é perda e o que é investimento. Nessa sequência que apareceu. Tá? E aí, vamos lá. Primeiro, salário do gerente de produção. Salário do gerente de produção, custo. Então, já pode ser despesa. Já fica fora do contexto. Segundo, compra de matéria-prima para estoque. Né? Eu comprei matéria-prima para estoque, é um investimento. Então, já não começa com despesa. Então, vou logo eliminando. Depreciação de equipamento de informática da área administrativa. É uma despesa. Né? Depreciação de equipamento de informática é uma despesa. O item seguinte, compra de matéria-prima para estoque. Compra de matéria-prima para estoque é investimento, então não é custo. Já não atende também a sequência apresentada. Item D, salário do contador. Despesa é. Manutenção do equipamento de produção é custo? É. Furto de material de produção é uma perda. Né? E compra de equipamento para produção é um investimento. Olha, essa letra aí já está preenchendo todos os requisitos. Mesmo assim, vamos olhar a letra E. Salário do operário é um custo, então não é despesa. Então, na verdade, o que sobrou foi a letra D. Né? Esse assunto está muito, muito bem detalhado na videoaula da série Aprendendo Facilmente, videoaula 2 e videoaula 3. Todos esses detalhes, com exemplos e assim por diante. Né? Portanto, você recorrer a esse material que está disponível para você aí nas videoaulas já gravadas. Questão 2. A empresa Santíssima S.A. trabalha com 2 linhas de produtos, sendo uma linha maior para pessoas com idade superior a 30 anos e uma linha menor para as pessoas com idade de 15 a 29 anos. No mês de março, a empresa apurou as seguintes informações. Então, aqui a linha maior e linha menor. Custo direto total, custo direto unitário, 24,25, produção e venda 5.000 e 8.000, considerando que os custos diretos são de 500.000 e são rateados em função do total de custos diretos, os custos totais unitários de cada linha de produto serão respectivamente. Então, está querendo qual o custo total unitário da linha maior e qual o custo total unitário da linha menor. E, na verdade, esse custo total ele é composto pelo custo direto e custo indireto. O custo direto ele já deu, e o custo direto está aqui para entrar no processo de rateio, para você saber exatamente que parcela cabe a cada produto. Então, aqui você tem aqui o valor dos custos indiretos, que serão rateados, e rateados em função do total de custos diretos. E ele está medindo o total dos custos unidos.
os custos totais unitários. É isso que ele está vendo. Vamos lá. E aí ele dá a letra A, B, C, D e E. São as alternativas, né? Tem assim, né? E aí, o que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, como o rateio é feito em função dos custos totais, né? A importância vital é que a gente calcule esse custo total direto, né? Então, basta você multiplicar 24 por 5 mil, 120 mil, 25 por 8 mil, 200 mil, somando esses dois dá para 20 mil. E agora saber quanto 120 representa em 320 mil. Então, dá 37,5%. Isso aqui é 37,25%, 5% de 320 mil. E 200 em 320 mil representa 62,5%. E aí, somando, dá os 5%. Então, eu já sei qual é a base da rateio. Para o maior é 37,5%, para o menor é 62,5%. E aí, basta você ratear, né? Os percentuais de rateio, maior ou menor. O custo indireto total de produção seria 37,5% de 500. Né? A importância que eu vou até falar aqui para você ter como referência, né? Importante você ter essa referência. Então, 37,5% de 500, isso vai me dar aqui o maior. E 62,5% de 500 vai me dar o valor do menor, né? O maior é 1.500 e o menor 312. Se eu somar as duas parcelas, dá exatamente os 500 mil que foram rateados, né? E aí eu pego para saber o unitário. Eu vou pegar esses 187.500, é muito fácil, divido pela quantidade produzida e vendida, acho que é 37,50 para o maior, e para o menor, vou dividir pela quantidade de 8 mil, né? Esse valor aqui, 312.008 dá 39,6. E agora eu vou somar os custos diretos unitários, por dados aqui, 24 e 25, e logo abaixo eu tenho o custo total unitário. Ele assume 37,5 com 24, dá 61,50, e 39,06 com 25 dá 64,06. Então, é a letra D, né? Que representa isso, ou seja, maior e menor, respectivamente, 61,50 e 64,05. Né? Uma questão belíssima que envolve rateio, envolve os conceitos de custo direto, custo indireto e assim por diante. Né? Esse assunto está lá na nossa videoaula 6. Né? Na videoaula 6 você encontra esses assuntos aí tratados com mais alguns exercícios, inclusive também como exemplo e exercícios resolutivos. Né? Questão 3. O comportamento de custo em função do seu nível de atividade mostra-se de duas formas, uma fixa e outra variável. E aí é possível identificar respectivamente como sendo o quê, né? E aí ele bota o A, o B, o C, o D, são vários itens, né? E aí ele segue dando os conceitos com relação a fixo e variável. O custo fixo é aquele que varia enquanto altera a capacidade instalada? Não. O custo fixo, ele não varia, né? Ele não varia em função da... Ele não varia. Então, aqui dá o problema da logo aqui, né? Então, isso aqui você vai invalidar a questão. O custo fixo é aquele que varia pelo nível de produção? Também não. Tudo também não seria pela falsa. O custo fixo é aquele que varia no nível de produção. Também a assertiva é falsa. Né? O custo fixo é aquele que varia em função do nível de produção. Também a assertiva falsa. Não varia em função do nível de produção. E, por último, o custo fixo é aquele que não varia em função do nível de produção. E o custo variável é aquele que se altera na medida em que ocorre mudança na produção. Né? Não é fácil de perceber que a letra correta é a letra E. Uma questão simples, né, que você pode até errar numa prova, num concurso, mas que não deve errar. Né? Porque a questão simples, ela não pode errar pela importância vital que você acerta essas questões. Então, aí está uma questão teórica envolvendo o conceito de custo fixo e custo variável, que está lá no módulos de 2 e 3. Né? Você tem isso lá na nossa videoaula 2 e 3, falando sobre isso. Né? Questão 4. A empresa Amor Eterno Limitada apresentou algumas informações de produção no mês de março.
matéria-prima transferida, matéria-prima adquirida, matéria-prima consumida, mão de obra direta, mão de obra indireta. Utilizando essas informações, o custo primário total terá sido de quanto? Sai, botando aqui as alternativas, recebíveis, 60, mas ele quer o custo primário. Observe que aí o examinador colocou algumas questões, né? Informações que podem confundir você que está fazendo prova. Quer dizer, matéria-prima transferida, você de um lugar para outro, mostrar de fato para outro. Adquirida, aquela que comprada. A consumida, aquela que foi usada para produzir. Né? Então você começa a perceber que ele quer, vamos grifar aqui, para ficar bem explícito, né? Ele vai querer o custo primário. Né? O custo primário total é fácil de perceber. A gente tem isso lá na videoaula 3, né? O custo primário, conceitos. Né? Então, você tem uma série de conceitos de custo, né? De despesa, de importância de tecnologia. Então, o custo primário é matéria-prima consumida mais mão de obra direta. Então, matéria-prima consumida está aqui, 35.300, e mão de obra direta. A mão de obra direta, 64.918, está 100.218. Né? Isso é a letra A. Uma questão simples, né? Extremamente fácil, para quem estuda, né? E que é importante que você assine. Né? Que você se dê bem no curso, numa prova que você vai fazer, na sua faculdade, assim por aí. Questão 5 diz o seguinte: a indústria de roupas Caridade S.A. apresentou no encerramento de 2019 5 seguintes mostrar aqui receita bruta, imposto, receita líquida, custo variável, despesa variável, margem de contribuição, né? Isso aí, custo fixo, despesa fixa, e o resultado. Né? A importância vital a gente perceber isso aqui, e só para isso aqui, né? A margem de contribuição, pelo indicador aqui, né? Aqui você tem a margem de contribuição. Né? E aí, ele pergunta: a empresa tem a expectativa de decréscimo de 10% de receita para o período de 2020. O resultado esperado, considerando essa redução, será de muito. Né? Se a empresa vai ter uma redução, decréscimo da receita bruta, qual será esse novo resultado que vai ter? Né? Qual será o novo resultado que vai aparecer aqui? Ó? Qual será esse novo resultado? Então, a importância vital a gente trabalhar isso aqui, que você tem a margem, a produção, né? Então, vamos agora analisar os dados que nós temos. Observe, ia pegar esses 10%, aplicar aqui na receita bruta, e 10% aqui menos, 10% aqui menos, assim por diante, até chegar aqui. Se eu reduzir tudo 10%, porque a margem de contribuição também reduzirá em 10%. Então, praticamente, a gente começa aqui, né, 2020, o decréscimo de 10% eu aplico direto aqui, em cima da margem de contribuição. A nova margem de contribuição será 2.650.000, menos 10%, e 2.383.000, portanto, aqui para baixo, porque você não precisa aplicar. E o custo fixo é o mesmo, a despesa fixa também. Observe que a questão, ela não falou, ela não citou que houve redução de custo fixo, a despesa fixa e assim por diante. Então, a despesa fixa continua. Os 1.200 continuam, 1.200, 600 mil também. E o novo valor do resultado seria 585 mil. Tá? E 585 mil está na letra C. 585 mil. Uma questão belíssima, envolvendo demonstração de resultado. Você encontra esse assunto tratado lá no vídeo 6, no vídeo 7, assim por diante, várias videoaulas. Fora essas videoaulas de problemas, que nós já vimos alguns problemas bem similares a esse aqui, certo? Nós já vimos em outras videoaulas de resolução de problemas assim, né? Agora vamos para a questão 6. Né? As normas contábeis são padronizadas internacionalmente. No entanto, a legislação tributária de cada país deve ser respeitada. No Brasil, a legislação exige que a indústria, ao adquirir materiais diretos para sua produção, deve registrar na contabilidade
pelo seu custo. Que custo? Né? Seu custo pelo valor histórico da aquisição, custo de avaliação, valor médio da compra, custo médio histórico, valor médio do mercado. Observe que na videoaula 4A da série Aprendendo Facilmente, nós tratamos isso muito bem. Né? Explicamos, demos exemplo, fizemos exercício. Então, lá você mostra, né? Quando você adquire material direto, você deve registrar exatamente o custo histórico da aquisição, pelo valor exato que você pagou pela compra daquela matéria-prima, especificamente, né? O material direto, o custo histórico da aquisição. Tá? Uma questão também simples, envolvendo conceitos teóricos, mas de sua importância para o nosso aprendizado. Tá? E agora nós vamos para a última questão, que é a questão 7. A empresa espera saciar obter no exercício o seguinte resultado: receita líquida, código de morte, custo variável, despesa imediata, margem de contribuição, margem de contribuição, custo fixo, despesa fixa e resultado antes dos tributos sobre ele. Então, aí tem um resultado negativo, né? Ou seja, teve prejuízo. Né? Só que marcar aqui a margem de produção, capital, e aqui dá uma marcação de item, resultado, né? Um prejuízo de 350 mil. Né? E aí ele diz, para atingir seu ponto de equilíbrio, a empresa teria que se obter uma receita líquida de aproximadamente 20 mil. Né? Ou seja, se pensar no ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, esse resultado aqui é zero. Tá? Bom, ligado. Você saber que o resultado é antes da tributação é zero. Daí ele colocou como alternativas A, B, C, D. Né? Então, só lembrando, né, nossa aula teórica, né, nós temos uma aula somente sobre ponto de equilíbrio, certo? Só lembrando aqui, né, gráficos, aqui, você tem aqui a parte fixa, você tem aqui a parte variável, a equação de variável, aqui você tem a equação de receita, o ponto de equilíbrio é justamente essa interseção entre a equação da receita e a equação dos custos totais. Né? Aqui embaixo você tem em quantidade, se eu puxar para cá, se eu pegar aqui, eu tenho em valor de correspondente. Então, ele quer saber qual é esse ponto de equilíbrio, porque nesse ponto de equilíbrio, para cima eu tenho lucro, para baixo prejuízo. Então, nesse ponto de equilíbrio, eu não tenho nenhum nem prejuízo resultado dessa importância de forma. Só lembrando, existe uma aula específica sobre isso. Né? A aula 10 fala sobre esse assunto. Né? A aula 11 também fala novamente nesse assunto. É importante você assistir a série Aprendendo Facilmente. E aí, a gente começa a perceber que a margem de contribuição aqui representa 36,5% da receita líquida. Se eu dividir isto por isto aqui, multiplicar por 100, dividir isso aqui por isso, dividir por 100, diz que a margem de contribuição representa 36,5% da receita líquida. Né? E aí ele começa a perceber. Observe que o ponto de equilíbrio aqui é em valor, e não é em quantidade. A quantidade está aqui, ele quer essa ordenada aqui, o valor, essa que ele está buscando. Então, o ponto de equilíbrio em valor é o CDF dividido pela margem de contribuição unitária em percentual. Né? E aqui você já tem o percentual. Margem de contribuição representa 36,5%, quer ser unitário total, é o mesmo valor. Né? Ou seja, se unitariamente eu estou considerando um único produto. Se eu considerar a quantidade de produtos, também dará o mesmo valor. Multiplicando pela quantidade em ambos os itens, né? Que seja receita, custo variável, despesa variável. Se eu dividir, também fica a mesmíssima coisa. Então, aqui é 0,36. Se eu dividir 180 mil por 0,65, é exatamente isso aqui, o coeficiente, que está em percentual, eu vou achar que o ponto de equilíbrio é 4.965.1724. Né? Se eu, evidentemente, levar em consideração esse ponto de equilíbrio, né, a receita correspondente a esse ponto de equilíbrio, você vai chegar à conclusão que este valor aqui, resultado dos tributos, né, resultado do logaritmo, né, lucro antes do imposto de renda e tributação, ele vai ser zero. Ele vai ser zero. Bem, né? Então, mais uma questão muito importante,
trata sobre ponto de equilíbrio, e dessa vez, ponto de equilíbrio em valor, porque está preocupado com essa ordinária, não em termos de quantidade. Né? Outra questão importantíssima na nossa sequência de eventos. Né? Importância vital, né? Como fonte de referência, cervejas, videoaulas, sistemas de videoaulas, conhecer, AMC, nós conhecimento do YouTube. Tem N videoaulas gravadas sobre parte conceitual e já essa aqui é a 6ª videoaula somente de videoaula. Né? Se considerar em média 10 questões, você vê quantas questões nós temos já apresentado e resolvido com relação ao custo e oportunidade do ensino. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, vocês as informações, o sinozinho, e também inscreva-se, né, no canal, se não é inscrito ainda, e também divulgue nas suas redes sociais, para os seus amigos. Muita gente precisa investir nisso. Tá? Outra coisa importante é que eu tenho aqui no e-mail, você pode mandar para mim diretamente sua solicitação, né? Aquilo que você precisa mais, um problema que você não resolveu, um assunto que você queria que eu tratasse, né? Essa parte contábil, de gestão, nós entenderemos muito. Brevemente, nós vamos ter uma aula em função de algumas solicitações de ferramentas que estão pedindo que fale mais sobre o grau da alavancagem financeira e grau de alavancagem operacional. A gente citando as origens da cada vontade. Agradeço a atenção, dispensado, e espero que a aula tenha sido de grande proveito para vocês. Ok?